E aí, galerinha que gosto. Ei, galera, olha, a aula 1 de hoje é sobre os conceitos iniciais de porcentagem, né? A gente chegou na aula a introduzir essa parte de conceitos iniciais e eu estou aqui gravando para a gente fixar e concluir essa parte de conceitos iniciais de porcentagem, tá? Então, essa aula 1 é toda aquela parte introdutória de que você precisa para que você possa entender melhor e resolver melhor questões que envolvem porcentagem, tá? Então vamos lá. Aí, galera, a gente tem esse slide seguinte, onde eu tento trazer de maneira bem simples coisas que vocês viram no Fundamental 2, só para a gente relembrar, só para uma maneira da gente, vai que a gente esquece. Então, eu trouxe aqui, né, o modelo de uma fração, aqui, ó, A sobre B, estou aqui marcando de amarelo, ó. Essa parte superior que está acima do traço, a gente chama de numerador, e a parte que está abaixo do traço, denominador. Quando se fala de razão, esse termo numerador pode ser chamado de antecedente e o denominador de consequente, tá? Seguindo adiante, nessa parte aqui é só para dizer que esse traço aqui é para representar uma razão, que uma razão nada mais é que uma divisão, tá? E aqui ao lado eu trouxe 3 exemplos de nomenclatura, só também para a gente relembrar. Então, 3 sobre 10 a gente lê 3 décimos, 25 sobre 100 a gente lê 25 centésimos, e 4 sobre 1000, 4 milésimos. Eu trouxe múltiplos de 10, porque como a gente vai ver porcentagem, e porcentagem é uma razão sobre 100, então eu quis trazer os denominadores múltiplos de 10 só para uma maneira de fixar melhor essa ideia, tá? Então, seguindo, eu trouxe aqui agora algumas operações entre frações. Então, eu trouxe as operações de adição e subtração, quando o denominador for igual e quando o denominador for diferente. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, aqui é a setinha, a gente vai ter uma adição quando os denominadores forem iguais. Então, vocês bem sabem que em uma adição de fração e até subtração, eu vou até emendar aqui, tá? Tanto numa adição de fração como numa subtração de fração em que os denominadores são iguais, ó, vou marcar aqui de vermelho, ó, os denominadores são todos 10, tá? E aqui na subtração também são todos 10 os denominadores. Então, em uma adição ou subtração de fração em que os denominadores são iguais, a gente repete o denominador, que no caso é 10, tá? E no caso da adição, a gente vai somar os numeradores. 5 mais 3, 8. 8 mais 50, a gente vai obter 58, tá? E aqui em cima, ó, 50 menos 3 vai dar 47. E 47 menos 5, a gente vai obter 42, tá bem? Então, denominadores iguais, a gente repete o denominador e realiza a operação de soma, quando for soma, e da subtração, quando for subtração, tá? Agora, no caso, quando os denominadores forem diferentes, então tá aqui, ó, a adição com denominador diferente, e vou marcar de roxo a subtração quando o denominador for diferente. Então, nesses dois casos de adição e subtração, tá, com denominadores diferentes, a gente vai ter que fazer o MMC, tá? Então, no caso aqui da adição, a gente tem o denominador 100, o denominador 10 e o denominador 200. Se vocês fizerem o MMC aí, a gente vai perceber que o MMC de 10, 100 e 200 é o próprio 200, tá? Então, a gente acha o MMC, a gente repete nos antigos denominadores que tinham, né? E qual é o procedimento que a gente faz? A gente divide denominador pelo denominador antigo e o resultado dessa divisão a gente multiplica pelo numerador. Então, por exemplo, 200 dividido para 100 dá 2. 2 vezes 5, a gente vai obter aqui, ó, o 10. Tá? Seguindo esse mesmo raciocínio, 200 dividido para 10, a gente vai ter o 20. 20 vezes 3, a gente vai obter aqui, ó, o 60. Tá?
e assim sucessivamente. Por último, 200 aqui, ó, dividido para 200 dá 1. 1 vezes 50, logicamente, vai dar 50. E agora que a gente criou os novos numeradores, a gente tem denominador igual, devido ao MMC, a gente repetiu ele aqui, né, ó, 200, e somou os numeradores. Então, 10 mais 60, 70, mais 50, 120. Tá bem? O mesmo procedimento que a gente usou na adição, a gente vai usar para a subtração. Tá bem? A mesma coisa. Vai fazer o MMC, a única diferença é que depois que a gente encontrar o MMC, dividir e multiplicar, a gente vai subtrair esses denominadores novos, que é o 100, o 60 e o 5. Tá? Então, dando prosseguimento, a gente agora vai para a multiplicação. Na multiplicação, não há necessidade de MMC, tá? Basta apenas multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 vai dar 1000. Está aqui o 1000. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 20 dá 300. Está aqui o 300. Então, na multiplicação, não tem muito segredo, tá? Você vai multiplicar os numeradores e vai multiplicar os denominadores. Não importa se o denominador é igual ou se ele é diferente. Aqui embaixo, os denominadores são diferentes. 100 vezes 10 dá 1000. 1000 vezes 200 dá 200.000. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 20, 300. Então, na multiplicação, a gente não obtém essa questão do MMC. Basta multiplicar os numeradores e basta multiplicar os denominadores. Já no caso da divisão, tá? Da divisão aqui, a gente repete o primeiro termo, tá? Deixa eu marcar aqui de azul claro. A gente vai repetir esse primeiro termo aqui, essa primeira razão, e vai multiplicar invertendo a segunda razão, tá bem? Então, a gente repete essa primeira fração e vai multiplicar invertendo a segunda. Então, ao invés de colocar 3 décimos, a gente vai colocar o quê? 10 terços. Aqui do mesmo jeito. Ao invés de colocar 3 décimos, a gente vai colocar 10 terços. Então, em uma divisão de fração, repete-se a primeira razão, que está aqui, ó, 50 sobre 10, repetir ela, tá? E a gente multiplicou invertendo pela segunda, está aqui 10 sobre 3, que vai ter como resultado 500 sobre 30, tá? Aqui embaixo do mesmo jeito, eu tinha aqui o 50 sobre 100, repeti ele da mesma maneira e inverti o 3 décimos escrevendo 10 terços, tá bem? Então, 50 vezes 10, 500, 10 vezes 3, 300. E aí a gente finaliza essa resolução. Tá? Dando prosseguimento, a gente tem a potenciação. A potenciação você pode resolver tanto de maneira já direta, por exemplo, 3 elevado a 2 vai dar 9. 100 elevado a 2 vai dar 10.000. Ou então, se você tem dificuldade de fazer de maneira direta, você vai vir e vai multiplicar o 3 sobre 100 duas vezes e vai obter o mesmo resultado. 3 vezes 3, 9, está aqui. 100 vezes 100, 10.000. Tá? Então, você escolhe qual é a maneira que você acha melhor. Se você vai resolver de maneira direta, por potência, ou se você faz a multiplicação do elemento duas vezes. Tá? Aqui embaixo eu trouxe algumas nomenclaturas de números decimais, porque na parte de porcentagem, quando a gente for falar sobre ela propriamente dito, a gente vai ver como é que se resolve as porcentagens usando números decimais, tá? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, 7,35, se lê 7 inteiros, 35 centésimos, tá? Então, a parte que está à esquerda da vírgula sempre vai ter esse acréscimo do nome inteiro, tá? E a quantidade de elementos após a vírgula determina. Se eu tenho apenas um elemento após a vírgula, vai ser décimos. Se eu tenho dois elementos, que é no caso do 35, vai ser centésimos. E se eu tiver 3 elementos, vai ser chamado de milésimo. Então, por exemplo, aqui no 0,8, temos aqui um elemento após a vírgula, não temos parte inteira, porque tem um zero,
Então, como só temos um único elemento após a vírgula, então 8 décimos. Nesse caso aqui, temos 3 elementos após a vírgula. Então, 3 elementos, então vai ser 4 milésimos, tá? Tá bem? Só a parte de nomenclatura básica aí, para a gente fixar. Seguindo aqui, temos a parte de adição, tá? De fração. Na parte de adição de fração, a gente sabe que tem que se colocar vírgula abaixo de vírgula e aí operar a adição. Aonde tiver espaços vazios, você pode acrescentar o zero, tá? Na subtração vai ser a mesma coisa, vírgula abaixo de vírgula, tá? E os espaços vazios se acrescenta o zero. Na adição também a mesma coisa aqui. No caso da multiplicação, você pode multiplicar normalmente e no final, quando você achar a resposta, você acrescenta a quantidade de vírgulas pela quantidade de casas decimais que você possuir. Tá bem? Na potenciação, da mesma maneira. Se você tem dificuldade de resolver de maneira direta, você pode resolver separadamente, como eu fiz aqui. 7,3 elevado a 2 é 7,3 vezes 7,3. Então, eu montei a continha aqui, bem simples, tá? E aí resolvi, efetuei a multiplicação. Como eu tenho dois elementos após a vírgula, que é o 3 aqui de cima e o 3 aqui de baixo, eu andei duas vírgulas para a esquerda, obtendo 53,29. Tá bem, galera? Então aqui eu trouxe a definição de razão. Razão é a relação entre duas grandezas, representadas em forma de fração, tá? Então eu trouxe, por exemplo, aqui, 350 candidatos concorrem a 7 vagas. Então eu possuo aqui duas grandezas, candidatos e vagas, que vai me gerar uma razão, tá? Que eu coloquei 7 sobre 350, tá bem? Aqui eu trouxe um outro exemplo, 75 estudantes se inscreveram em uma universidade para o curso de matemática, a qual só possuíam 25 vagas. Então a razão vai ser o quê? 25 vagas pelo total de alunos, que é 75. Tá? Você pode simplificar, simplificando vai obter 1/3. Tá? Então aqui é só para a gente relembrar do que é razão. E proporção nada mais é que uma igualdade entre essas razões. Para verificar se uma razão é proporcional à outra, basta fazer meio pelos extremos. Se essa multiplicação obter o mesmo resultado, é porque elas são proporcionais. Por exemplo, 8 vezes 50 dá 400, 4 vezes 100 dá 400, então, logo essas razões são proporcionais. Da mesma maneira aqui, 8 vezes 25, 200, 2 vezes 100, 200, então, são proporcionais. Tá bem? Aqui é só o termo que a gente chama de x em uma razão, que pode ocorrer de a gente estar comparando duas razões e aí tem um valor que a gente quer descobrir, tá? E a gente chama esse valor de quarta proporcional. E aí se resolve da mesma maneira, faz meio pelos extremos, a gente vai obter aí o que a gente chama de regra de 3 e resolve a equação de primeiro grau tranquila, tá? Como eu coloquei aqui, eu trouxe esse exemplo aqui, 8 vezes x, está aqui embaixo, 8 vezes x, e 100 vezes 2, está aqui, 100 vezes 2 dá 200, está aqui, e o 8 vezes x, esse 8 que está multiplicando, ele passou dividindo, né? Ele passou dividindo. 200 dividido para 8, aqui a resposta, 25, tá bem? Então, galera, essa foi a nossa aula introdutória. Se você já sabe de tudo isso, perfeito, maravilha. Para quem não sabe, foi uma oportunidade de revisar. Então, na próxima aula, a gente começa realmente com porcentagem. Valeu, obrigado e é nóis!